A Bíblia é um livro que tem contos tão absurdos, tão abstratos. É um chute lá na lua, né, de absurdos. É como se fosse um atacante que dá um bicão na bola e a bola vai lá na arquibancada e o goleiro fica, cadê a bola? Quando ele cai em si, o Gandula já repôs a bola em jogo novamente, uma nova bola. Acho que é isso. É tão absurdas as histórias da Bíblia, os contos sobrenaturais, tá? Porque tem alguns relatos históricos na Bíblia. É claro, tem. Todo estelionato tem verdades embutidas, porque senão não enganaria de forma tão fácil, né? Não pode ser tudo mentira, né? Porque senão não engana legal. Então você vê que os relatos sobrenaturais da Bíblia são tão infantis, são tão absurdos, mas tão absurdos que a pessoa ela acredita, porque não é possível que alguém inventaria isso, escreveria um livro em nome de Deus com tamanhas mentiras. Isso só pode ser verdade. Você sabia que a mente de muitas pessoas funciona assim? Não, isso é tão fantástico que não pode ter sido inventado. E é justamente o contrário, né? Para quem é racional. Mas infelizmente a maioria das pessoas não tem esse tipo de mentalidade. Eu só consigo pensar nisso, porque são histórias absurdas. Veja bem, Deus, na sua onisciência, ele teria criado o seu próprio inimigo. O diabo, né, que se rebelou. Bom, mas o diabo que se rebelou, porque Deus deu livre arbítrio às criaturas, não é um robô. Pois é, mas Deus é onisciente, né? Ele sabia do futuro, sabia que o diabo se rebelaria, arrastaria boa parte dos anjos com ele, que iria tentar lá enganar Eva, iria conseguir, ia ter êxito, e daí o pecado e a morte entrou no mundo, o que é uma grande injustiça, como eu já expliquei no meu vídeo sobre Adão e Eva, né? Porque as gerações futuras da humanidade não tem nada a ver com o erro de Adão e Eva, e nesse vídeo eu provei que nem Adão e Eva erraram, mas vamos dizer que sim, que Eva errou ao aceitar o fruto, Adão também errou, então o pecado e a morte entrou no mundo, por quê? Porque o diabo usou a serpente, não seria isso? É isso que os crentes acreditam. Então quer dizer, Deus já sabia disso tudo, de todas as merdas em cadeia que iriam acontecer caso ele criasse esse ser chamado diabo, Satanás. Você acha que uma empresa, ao criar um produto, se ela soubesse de antemão que esse produto, ao chegar ao mercado, iria dar tantos problemas, tanta dor de cabeça, ia dar defeito, ia machucar as pessoas, ia ferir as pessoas, ia matar as pessoas, você acha que uma empresa lançaria um produto assim? Então por que Deus, sabendo de todas as merdas, e merdas, quando eu falo merdas, é genocídios, estupros, assassinatos, mãe matando filho, filho matando pai, tudo isso aí, toda essa crueldade, as guerras, a escravidão, Deus sabia que tudo isso viria, gente. Como pensar que um ser todo-poderoso, que sabia que ia acontecer tudo isso, simplesmente cagou para isso tudo? Deixa seguir o fluxo. Como você faria isso, meu amigo? Aí você vê que, na verdade, o diabo não é o vilão da história. Ainda tem isso. Esse é o cerne do vídeo, né? Ele não é o vilão da história. Se você conhecer e estudar a Bíblia linearmente, não se apegar àquilo que só o pastor prega na sua igreja, na escola dominical, essas groselhas todas que eles falam aí, só as partes bonitinhas da Bíblia, só as partes poéticas, então você vai ver que, calma aí, o diabo não é o vilão, cara. Sabe por quê? Em toda a Bíblia já foi feito um estudo, no contexto geral da Bíblia, e o tal Satanás só matou 10 pessoas. E Javé, o Deus da criação hebreu, o Deus de Israel, matou bilhões. Isso mesmo, matou, ou então permitiu que matasse, ou então endossou as matanças, principalmente de povos vizinhos a Israel. Então você vê que isso fica claro. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá?
um artigo, está até em inglês, tá? É um artigo em inglês completo, mas você pode fazer a tradução pelo Google, né? Tem lá o botão, você aperta com o mouse lá, o botão, se eu não me engano, o botão direito, aí você tem a opção lá de traduzir a página, né? Então vai estar em inglês, você pode traduzir. Aí você vai entender, você que não entende inglês. Um artigo completo de estudos mostrando, provando em cada versículo, na ordem cronológica da Bíblia, mostrando o número de vítimas de Javé, do Deus hebreu, do Deus da criação da Bíblia, né? E o número de vítimas de Satanás. Aí ficou comprovado que o diabo só matou 10 e o Deus Javé matou milhões de pessoas, tá? Vide o dilúvio, é só você ver o dilúvio. Se realmente aconteceu o dilúvio, quantos seres humanos você acha que morreram ali? Os que foram salvos, só os que entraram na arca. Animais também, só os que entraram na arca. Todo o resto foram mortos, né? Os animais, mulheres grávidas, crianças de peito, idosos, quer dizer, todos os habitantes do mundo foram mortos. Vê pelo dilúvio. Então, você vê que o diabo não é o vilão. Você vê também na história até de Adão e Eva, como eu mostrei naquele meu vídeo sobre Adão e Eva, que a serpente falou a verdade o tempo todo. Quem forçou uma situação foi Deus. Confere lá esse meu vídeo que eu explico direitinho lá. Não vou entrar em detalhes aqui de novo. Então é impressionante. É impressionante isso. E o diabo já não seria o vilão da história, porque ele é circunstancial. Ele é um sintoma. A causa é Deus, porque Deus que criou ele sabendo no que iria dar. Então não tem como ele ser o culpado, mesmo que o diabo matasse, conforme dizem aí os evangélicos principalmente, que ele veio para matar, roubar, destruir essas pessoas que manifestam na igreja, diz que eu estou matando, eu quero o sangue dela. Como que o diabo iria falar isso? Se realmente ele manifestasse nesses crentes, nesses crentelhos das igrejas pentecostais? Eu estou destruindo a família, eu quero sangue. Porra, de onde vocês tiraram isso? Se na Bíblia, quem mais fez isso foi o Deus Javé, que matava, destruía famílias, endossava genocídios de povos vizinhos a Israel. O diabo nunca fez nada disso que esses espíritos manifestados nas igrejas de hoje falam. Nunca fez. Me mostra na Bíblia aonde o diabo matou, quer sangue, quer beber sangue, que o diabo quer cachaça. De onde vocês estão tirando isso? Da Bíblia que não é. É incrível, cara. Ele não é esse bicho papão, esse inimigo que as igrejas evangélicas, principalmente, pintam, não. Estão tirando da onde isso? Isso é um estereótipo da cultura protestante, principalmente, mas católica também, né? Mas principalmente protestante. Esse diabo que a igreja evangélica pinta, que quer teu sangue, quer destruir a sua família, quer ver você bêbado, quer causar um acidente, nunca aconteceu nada similar a isso na Bíblia. Agora, Deus sim, o Deus Javé sim, fez coisa muito pior do que esses demônios que manifestam nas igrejas falam. E aí? Tá na Bíblia. Tá bom? Vou deixar tudo linkado aqui embaixo para você fazer o seu próprio estudo. Não precisa confiar em mim. Não precisa. Tá? Até porque esse negócio que fala na Bíblia, que essas profecias que viu Satanás caindo do céu como uma luz e não sei o quê, todas essas profecias, né, que teriam falado sobre Satanás, na verdade está se referindo aos reis dos povos inimigos de Israel. Por exemplo, o rei de Tiro. O rei de Tiro, entendeu? Que o pessoal confunde como uma profecia dizendo sobre Satanás. E na verdade estava falando sobre o rei de Tiro. É só você começar a pesquisar sobre isso aí e estudar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo fica muito longo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se você ler o contexto dessa passagem,
Não está dizendo que é Satanás que veio para roubar e matar, destruir. Sim, os maus pastores. Será que o seu pastor, ele te conta isso? Ele não vai te contar isso, porque aí vai contra o segmento dele. Pô. A passagem que o diabo veio para matar, roubar e destruir, não diz que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Você sabia disso, meu amigo crentelho, alienado, babaca do caramba? Eu fico revoltado, cara. Como é que vocês acreditam em outro ser humano? Vocês mesmos que dizem que a humanidade está corrompida pelo pecado, o diabo está atuando, que o ser humano não presta, que esse mundo jaz do maligno, mas vocês acreditam fielmente na sua figura carismática do seu pastor, só porque ele tem uma roupa diferenciada, tem um microfone e se diz o ungido do Senhor. E vocês acreditam nesses caras, porra! Os caras estão... Claro que muitos pastores não ficam ricos, mas os líderes das denominações estão milionários. A cúpula está rica sim. O pastorzinho da igreja de bairro está na merda. Tudo bem, come lá o pão com presunto. Depende da ajuda lá do povo lá até para comer, principalmente auxiliares, né? Mas a cúpula está milionária. É só você ver as principais igrejas do mundo, denominações do mundo. Por quê? Sustentados por esses contos aí que eles vendem para vocês. Eles doutrinam pelo medo. Eles fisgam pela ganância, pela culpa e pelo medo. Aí você vê a história de Judas também. Por que Judas é malhado aí nessa festa cultural católica? Por que Judas é considerado um grande traidor? Ora, se era plano de Deus, né, ter que sacrificar Jesus, Jesus tinha que ir para a cruz. Tanto é que quando Pedro se levantava para defender Jesus, não, Jesus, nós vamos te proteger, não vai fazer isso não. Jesus se revoltava contra Pedro. Não, isso tem que acontecer sim, Pedro. Quando os soldados foram lá prender Jesus, né, Pedro sacou a espada e decepou a orelha de um soldado. Jesus foi contra aquilo. Jesus, ele queria ser preso, ser julgado e ser condenado, porque é o sacrifício na cruz, que né, blá blá blá, não é isso? Então por que Judas é considerado um traidor, fez um mal, se aquilo ali tinha que acontecer? Então Judas era para ser considerado uma engrenagem fundamental nos planos de Deus, de Jesus ser sacrificado. Se não fosse Judas entregar Jesus, o sacrifício iria tardar ainda mais. Ou talvez nem acontecesse. Se fosse pela cabeça de Pedro, né, de defender Jesus até a morte, talvez nunca acontecesse. Graças a Judas que Jesus foi entregue e foi sacrificado. Então por que ele é o vilão também? Tá dando para entender, pessoal? Então essas tradições cristãs que não fazem o menor sentido nem com o próprio livro sagrado deles. É isso que eu fico doido com esse pessoal. Eles não raciocinam, eles são incoerentes com a própria obra sagrada do livro deles. É isso, gente. É isso. Até o próximo vídeo, tá? Até a próxima. Deixa seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Valeu.